se aproxima a época de fazer declaração de imposto de renda, né? Então nós vamos falar aqui sobre a tabela progressiva do imposto de renda, aquela tabela que serve de base para cálculo do imposto de renda, que é uma tabela, né, que todo mundo sabe que é usada para fazer a retenção, e tem pessoas que ficam isentas e outras pessoas não. E o governo ele tem deixado essa tabela sem correção há algum tempo. Então isso tem causado um efeito direto nas declarações de imposto de renda. E eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Dr. Antônio Teixeira, mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem joinha no nosso vídeo e se inscrevessem no nosso canal. Assim vocês vão estar nos estimulando a produzir mais conteúdo. Ora, são grandes reclamações com relação ao pagamento de imposto. Na questão do imposto de renda não seria diferente. O que acontece? O governo ele não vem atualizando a tabela progressiva da maneira que precisava ser atualizada, ou seja, trazendo toda a questão inflacionária do período. Então, o que está acontecendo? A tabela está com uma defasagem em torno de 103,85%. E da onde você tirou isso, doutor? Isso é divulgado através do Sindifisco, que são os sindicatos, os auditores fiscais lá da Receita Federal, que vivem fazendo esse cálculo. Então, quando o governo ele não reajusta, ele não aplica a tabela, não corrige a tabela de acordo com a inflação, o salário ele vai aumentando. E qual é o efeito que vai ocasionando isso? Toda vez que você vai sofrer uma retenção, você sofre uma retenção maior. Por quê? Porque a cada ano o seu salário vai aumentando e a tabela não vai corrigindo. E quando ela é corrigida bem abaixo da inflação. Então, nós estamos vendo, né, que hoje, segundo o sindicato, a quantidade de pessoas isentas, elas geram em torno de 10 milhões. E se todo esse percentual de 103,85% fosse aplicado, o percentual de pessoas isentas passaria para 20 milhões. Então, essa defasagem, essa falta de correção é usada pelo governo para aumentar a arrecadação. Mas antes de continuar, eu gostaria que vocês dessem uma olhada aí, você que tem um gatinho, né, que tem um pet, aquele pet ele costuma arranhar muito seu sofá, nós estamos com um parceiro que está com uma solução específica para isso. Dá uma olhadinha. Atualmente, aquelas pessoas que ganham até R$ 1.903,98, elas estão isentas do imposto de renda. Se a tabela fosse atualizada, né, a gente está falando isso de subir essa isenção para aquelas pessoas que ganham até R$ 3.883, aproximadamente, alguns centavos, né? Então, dessa maneira, a gente ia fazer com que as retenções que são feitas sobre o salário, né, sobre a renda, elas diminuíssem e também o valor, né, de isenção ele aumentasse. Consequentemente, lá no final da apuração da sua declaração, daria menos imposto a pagar também. Então, já vimos que isso é uma forma de aumentar a arrecadação. Mas o governo, né, entra governo, sai governo, eles não mexem nessa tabela. Veja que essa defasagem de 103,85%, ela foi apurada do ano de 1993 até 2019, ou seja, dentro desse período, houve reajuste na tabela? Houve correção? Houve, mas houve muito pouco, aconteceram poucas correções que não foram dadas vamos dizer assim, a inflação integral do período e não ajustaram o valor da tabela para a realidade. Então, o contribuinte ele continua perdendo, né? Isso justifica aquela ideia, né, que as pessoas têm que tem alguma coisa errada na sua declaração de imposto de renda. A pessoa faz a declaração, né, num ano tem um valor a restituir, no outro ano tem quase nada a restituir e talvez mais um ano, né, passe-se mais um ano e ela tem imposto a pagar, ganhando sempre na mesma faixa salarial. Então o que acontece? A pessoa fica, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que está faltando alguma coisa que eu não estou enxergando? Não é. Simplesmente que o que acontece é que a tabela não aumenta e o seu salário aumenta. Então a quantidade de imposto a sobrar, a quantidade de imposto a ser retido aumenta, a quantidade de imposto a restituir diminui. Mas o problema, né, não é só a tabela. Nós falamos aqui dos efeitos da tabela, mas o governo ainda promete, né, fazer alguma mexida ainda na parte de algumas deduções. Então,
vai ser revista a dedução com educação, vai ser revista deduções com despesas médicas. Então, a partir dos próximos anos, né, nós vamos ver que muita coisa vai estar mudando. Não só a questão da tabela vai estar atormentando os contribuintes, mas a questão de deduções também, né? Então, por conta desses ajustes na máquina, dessas despesas que eles querem cortar, vem mais uma vez sobre o peso, né, sobre o bolso do contribuinte, a conta a ser paga pelas coisas que vem acontecendo no governo. E essa questão do reajuste da tabela, nós não estamos falando especificamente desse governo, porque isso já acontece sempre, né? Então isso é uma coisa comum acontecer. Então você fique de olho, né? Porque pode ser que esse ano você também tenha uma surpresa, dependendo do valor que você ganhou, né? Com relação a esse reajuste dessa tabela, que no momento, a última correção foi dada em 2015, então já tem mais 4 anos aí que fica. Então, a cada ano você tem menos imposto a restituir e, quem sabe, algum imposto a pagar. E se você, né, que nos está vendo aí, que nos acompanha, quiser anunciar, quiser tornar o nosso parceiro para estar passando a sua marca ou o seu produto aqui no nosso canal, como você viu aí anteriormente, né, passando o vídeo de um parceiro nosso, fique à vontade, é só entrar em contato que nós temos planos acessíveis para você estar anunciando no nosso canal. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje, agradecemos a participação de vocês e até um próximo vídeo.